Daremos início agora à apresentação dos resultados da terceira reunião de análise da estratégia. A RAI ela está prevista na Resolução 29 do Tribunal de Justiça e propicia a participação de todos os servidores magistrados na avaliação dos resultados institucionais. A partir de agora, mostraremos os resultados do terceiro período de avaliação do plano, ou seja, após mais 4 meses da publicação do plano estratégico, onde nós vamos avaliar os resultados e o estágio atual de desenvolvimento das metas do plano. Nessa apresentação, nós vamos mostrar a visão geral das metas do plano de gestão, vamos mostrar a evolução do desempenho após a terceira RAI, apresentar os resultados das metas do plano estratégico, assim como uma projeção do cumprimento das metas do plano. E, por fim, vamos apresentar as metas nacionais. Segundo slide. Aqui está apresentada a visão geral do cumprimento do plano estratégico, com a separação das metas que estão na situação ideal, situação razoável e situação crítica. O panorama atual é que 45% de todas as metas estão nessa situação ideal, né, aquilo que se objetiva de cumprimento. 3 metas, ou 15%, estão na situação razoável, e nós temos atualmente 8 metas, que representam 40%, que ainda estão em situação crítica, ou seja, são metas que precisam ainda de um certo desenvolvimento para que se alcance os resultados planejados. Terceiro slide. Aqui está representado a evolução do desempenho do plano estratégico após a realização da terceira RAI, né? Então, se apresenta aqui o resultado da primeira RAI, com um panorama aqui. Após 4 meses da implantação do plano estratégico, se tinha um percentual, se tinha um quantitativo de 14 metas em situação crítica e 3 metas em situação ideal. A partir do tempo que foi decorrendo, após 4 meses, realizada a segunda RAI, já houve uma evolução, né, onde podemos observar 9 metas em situação crítica e um número maior, né, de 6 metas em situação ideal. E na situação atual da terceira RAI, né, mais 4 meses após, nós temos aqui então o panorama atual, né, de 9 metas na situação ideal, 3 metas em situação razoável e 8 metas na situação crítica. O desempenho está bom, porém ele poderia ser melhor, né? Então seria interessante que eu tivesse menos metas em situação crítica e mais metas em situação razoável ideal para o melhor desenvolvimento do plano. Quarto slide. Para facilitar o entendimento da análise do resultado do plano, foi criada uma expectativa de cumprimento, né, baseado nesses 4 níveis apresentados, aonde a expectativa excelente é aquela que nós esperamos o cumprimento integral da meta. Expectativa alta é que a meta alcançará um nível, ela ficará dentro de um nível ideal, né, ainda na faixa verde. Expectativa média é que a meta terminará a gestão dentro de um nível razoável. E a expectativa baixa é aquela meta que se espera que ela vai terminar a gestão no nível crítico. Slide 5. Vamos agora olhar o resultado de meta por meta vinculado no plano estratégico. Então, na sequência das metas, da primeira meta apresentada, meta 1, realizar 10 ações para ampliação do acesso à justiça em todo o Estado. Essa é uma meta que já está cumprida, por isso representado na cor verde, né? Então, o Tribunal de Justiça já desenvolveu projetos, né, que agora são ações continuadas. Podemos citar aqui a adoção especial da Corregedoria, o projeto Amparando Filhos, as audiências públicas, Pai Presente, Semana Nacional de Conciliação, enfim. Já temos 10 ações de ampliação do acesso à justiça e atualmente nós estamos trabalhando numa 11ª ação para melhorar ainda mais o desempenho da meta. Já a meta 2, que trata de elaborar o PLS, né, Plano de Logística Sustentável, em concordância com as diretrizes do CNJ, implantar no mínimo as ações relativas a aquisições sustentáveis, procedimento de descarte de resíduos e bens e serviços, está no nível hoje que a gente classifica como razoável, né? Então ela tem 50% de cumprimento, porém tem uma expectativa alta de cumprimento. As ações relativas a essa meta, né, de aquisição sustentável e os procedimentos de descarte de bens e resíduos já estão em andamento e a expectativa é que até o final da gestão sejam todas concluídas. Para a meta 3, reduzir os processos pendentes de julgamento que tratam de desvio de recurso público e improbidade administrativa, o nosso índice hoje alcançado de 88,7% já enquadra uma meta numa situação ideal. Essa meta está vinculada com a meta nacional do CNJ, né, de julgamento das ações de improbidade. O que nós precisamos fazer nesse momento aqui é continuar com esse esforço de julgamento dessas ações para que esse índice possa melhorar cada vez mais. A meta 4, aprimorar os procedimentos de aquisição de materiais, bens e serviços, visando a redução do tempo de tramitação dos processos de aquisição. É uma meta que já está cumprida assim, com folga, né? Então a meta tratava de redução de 10% e a gente tem uma redução de quase 50% nesse tempo de tramitação.
graças principalmente à adoção do PROAD, né, o Sistema de Processo Eletrônico, para os processos administrativos dessa natureza de aquisição. Slide 6. A meta 5 trata do desenvolvimento de mecanismos de inteligência para a identificação de situações de anormalidade na tramitação de processos judiciais e ou administrativos. É o viés da meta de improbidade administrativa com foco interno, né, para que a gente possa prevenir a ocorrência dessas situações de anormalidade dentro do Poder Judiciário. Atualmente a meta está crítica, né, 0% de desempenho do seu desempenho, mas a expectativa é que até o final da gestão esse mecanismo possa estar concluído e a meta alcançar seu desempenho esperado. A meta 6 ampliar para 50% o número de processos eletrônicos em relação ao total de processos que são protocolizados, tem um desempenho hoje que já está na faixa ideal de 39,2%. É a meta que está diretamente vinculada com a digitalização dos processos judiciais e com a adoção do sistema de processo eletrônico, né? Então, a expectativa dessa meta é de bom cumprimento, expectativa alta, devido, sobretudo, ao trabalho desenvolvido pela diretoria de informática e nesse novo sistema de processo eletrônico, que vai culminar com a digitalização do acervo dos processos cíveis da comarca de Goiânia nesse primeiro momento e também das comarcas de maior porte num segundo estágio. A meta 7, já na situação ideal, com 91,2% de cumprimento, ela trata da implantação de critérios para a aferição da produtividade individual de magistrados e servidores da área fim, considerando as diferenças entre as unidades judiciárias. Em relação à produtividade de magistrados, são utilizados todos os critérios estabelecidos pelo CNJ, inclusive os novos critérios de produtividade mensal, e para servidores também será apresentado um panorama de produtividade individual, todos baseados no novo sistema de processo eletrônico que está em desenvolvimento. A meta 8, que ainda está no nível crítico, né, que trata de ampliar em 100% o número de CJUSC em funcionamento, apesar do nível crítico, ela tem excelentes perspectivas de cumprimento, haja vista que faltam apenas 12 CJUSC a serem implantados para o seu cumprimento integral. E todos os 12 CJUSCs estão em processo de instalação já em fase adiantada, cabendo apenas as unidades administrativas do tribunal desempenhar as ações ainda pendentes, mas a expectativa é que todos eles sejam implantados até o final da gestão. Slide 7. Já a meta 9, ela trata em reduzir em 10% o quantitativo de casos novos de demandas repetidas dos grandes litigantes. Nosso desempenho atual nessa meta ele é superior a 20%, né, então mais do que o dobro do esperado, reflexo principalmente das ações desenvolvidas pelo Programa Acelerar, né, do núcleo de demandas repetidas de grandes litigantes. A meta 10, que trata de implantar 5 ações de melhoria da gestão das execuções fiscais e cíveis, tem atualmente 3 ações implantadas, né, o que deixa a meta numa situação razoável. Foram implantadas a questão da Guia Única de Recolhimento na comarca de Goiânia, alteração da competência da Fazenda Pública Estadual para competência apenas de execução fiscal e mutirão de negociação fiscal realizado com sucesso no ano passado. Tem ações já planejadas, inclusive para expandir a questão da guia única para as comarcas do interior, e a expectativa é que as 5 ações sejam implementadas até o final da gestão. A meta 11, já integralmente cumprida, trata de realizar 5 ações para o aprimoramento da gestão da justiça criminal. Atualmente nós temos mais do que 5 ações implantadas e tem outras já em fase de desenvolvimento. Podemos citar aqui apenas alguns, aqui a inspeção nos presídios realizado pela Corregedoria, o workshop da Justiça Criminal também realizado pela Corregedoria, e o destaque dessa meta aqui será um projeto que está em desenvolvimento, que trata da Justiça Restaurativa, que é uma meta do CNJ para o ano de 2016. Né? Então, o tribunal deverá implantar a prática de justiça restaurativa em pelo menos uma unidade judiciária, e nós estamos fazendo um trabalho forte para que possamos implantar em uma unidade da infância e juventude e em uma unidade de vara criminal ou juizado criminal. A meta 12, executar 100% do plano permanente de capacitação elaborado para fim, está no nível crítico hoje, com desempenho de aproximadamente 40% do seu grau de cumprimento. Nessa meta, o que se espera das unidades é que os servidores da área fim possam participar das capacitações promovidas pela EJUG e, além disso, possam sugerir para a escola novos cursos de capacitação que vão melhorar o desempenho da área fim.
Tá? Se nós fizermos esse trabalho em conjunto, de cada servidor, de cada magistrado, podemos ter um desempenho melhor nessa meta. Slide 8. A meta 13, também em situação crítica, ela trata de conseguir 75% de adesão de magistrados e servidores ao Programa de Exame Superior de Saúde. O CNJ editou recentemente uma resolução que trata desse assunto, e apesar do desempenho estar em 0%, as ações para o seu cumprimento já foram iniciadas. Né? Então foi implantado um comitê de saúde do Tribunal de Justiça, que vão tratar das ações da melhor forma possível para ter um desempenho nessa meta. A meta 14, que apesar de ter um desempenho crítico de 0%, tem perspectiva de cumprimento, né? Trata do mapeamento de 100% das competências dos cargos relacionados com a atividade finalística do Poder Judiciário. Até a próxima RAI, essa meta aqui estará com 100% do grau de cumprimentos alcançado. Os servidores participaram, né, estava disponível a validação dessas competências pela intranet, né, então nós esperamos, na verdade, que todas as pessoas que estão ouvindo essa apresentação agora tenham participado desse procedimento. A meta 15 é vinculada diretamente com a meta 14. Também está em 0% do grau de cumprimento, porque ela depende da finalização da meta 14. Ela trata agora especificamente de mapear 75% das competências das pessoas que ocupam cargos da atividade finalística de primeiro grau. Tá? Essa meta é uma meta extremamente importante, pois ela servirá de subsídio para as ações definitivas de capacitação do Poder Judiciário. Ou seja, o Poder Judiciário, a partir desse momento da meta 14 e 15 concluídas, ele vai poder direcionar as capacitações específicas para cada servidor, otimizando assim todo o recurso investido em capacitação e valorização do servidor. A meta 16, reduzir em 10% o consumo global dos insumos utilizados, ela trata da avaliação de cinco insumos, onde hoje o desempenho está ruim. Né? Nós temos, na verdade, ao invés de ter uma redução em 10%, nós estamos tendo um acréscimo de 4% nesses consumos, nesses insumos. 2 dos insumos nós temos redução, que é o consumo de papel e o consumo de água. E 3 insumos têm um certo crescimento, que é o consumo de combustível, de energia elétrica e o consumo de telefonia. É interessante notar que a participação individual das pessoas pode melhorar o desempenho dessas metas, porque se nós atuarmos simplesmente no combate ao desperdício de qualquer um desses fatores citados, nós já vamos contribuir diretamente para o alcance dessa meta. Slide 9. Por fim, o último quadro de metas apresenta aqui a meta 17, que a gente chama assim, de meta balizadora do plano, né? Que ela fala que alcançar no mínimo 75% do desempenho da estratégia proposta em todo o plano. Atualmente esse índice é de 58,5%, um índice bom, considerado na faixa ideal, e a expectativa nossa, vou falar um pouco mais à frente aqui, é de cumprir essa meta na sua integralidade. A meta 18 também é uma meta balizadora do plano estratégico, ela fala em executar 90% do orçamento estratégico alinhado às diretrizes do Conselho Nacional de Justiça. Esse índice hoje, apesar de estar no patamar razoável, com 66,6% de cumprimento, é um índice bastante satisfatório para o momento da gestão e, com certeza, a expectativa nossa é que a gente consiga cumprir essa meta na sua integralidade até o final da gestão. O que isso significa? Que todos os projetos estratégicos planejados para a melhoria do judiciário vão ser executados, ou seja, vão ter orçamento específico para ser executados para que nós possamos ter os resultados institucionais. A meta 19 é uma meta que está praticamente cumprida, né? Falta uma ação, né? Ela fala em promover 5 ações com a finalidade de melhorar a acessibilidade das informações do Poder Judiciário. Já foram desenvolvidas 4 ações, como o Boletim Estratégico, que regularmente a SGE publica, junto com o CCS, o Ponto Informativo, que está disponibilizado todos os meses na intranet. Eu acho que vocês já perceberam a questão das redes sociais do Poder Judiciário. Elas estão muito mais modernas, com informações de muito mais interesse da população. E tem também o projeto das asas públicas da Corregedoria, que está disponível na internet, facilitando e muito aqui essa acessibilidade de informações aqui referentes aos leilões, enfim. Por fim, a última meta do plano, que trata de elaborar o PETIC, né, que é o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação, e alcançar desempenho no mínimo de 75% das suas metas previstas para 2016. Atualmente está no nível crítico de 20,6% de cumprimento,
Mas nós temos uma expectativa boa, porque as ações de execução dessas metas já foram iniciadas, né? Então, a diretoria de informática, juntamente com a comissão de informatização, estão atuando fortemente nas ações relacionadas com o PETIC, e a nossa expectativa é que nós possamos ter uma meta, ter um bom desempenho nessa meta. Slide 10. Esse slide aqui representa aqui agora a comparação do desempenho da segunda RAI com essa terceira RAI aqui agora. A segunda RAI, nós tínhamos um desempenho, né, na metade da gestão de 49,2% do grau de cumprimento, né, o desempenho, e agora nós subimos isso para 58,5%. Né. Boa parte desse aumento de desempenho está justamente na quantidade de metas em situação ideal, que elas passaram, eram 6 e agora são 9. Né. Então houve uma redução ali de metas da situação crítica de 9 para 8 e também de metas da situação razoável. Nós falamos assim que esse número poderia ser melhor. Né? O ideal seria que nós tivéssemos menos metas em situação crítica e mais metas em situação razoável e claro, né, também na situação ideal. Mas o caminho traçado para isso aqui nós estamos desenvolvendo e estamos com boas perspectivas para o cumprimento final. Slide 11. Essa perspectiva de desempenho encontra respaldo nessa projeção apresentada nesse slide, onde nós temos a expectativa de que 16 metas ao todo, das 20, vão terminar a gestão na situação ideal, né, que representa 80% das metas. Apenas uma meta deverá ficar na situação razoável, representando 5%, e 3 metas devem finalizar a gestão na situação crítica, aí, representando 15% do total de metas. Ou seja, se nós contabilizarmos a projeção do grau de cumprimento, nós devemos superar a nossa meta estabelecida, que é de 75%, alcançando um índice de 78%. Porém, para que isso aconteça, precisamos nos empenhar cada vez mais, cada magistrado, cada servidor, de realizar suas atividades do dia a dia da melhor forma possível para que nós possamos alcançar esse resultado desejado. Slide 12. Apresentaremos agora as metas nacionais do CNJ e o nosso panorama de cumprimento até o presente momento. Para o ano de 2016, o CNJ estabeleceu 8 metas, das quais a meta 1 é uma meta já antiga, uma meta permanente que o CNJ estabelece, né, que trata do julgamento de mais processos de conhecimento do que é o distribuído. Nosso desempenho, acompanhamento mensal, hoje é de 91%. De desempenho nessa meta. A meta 2, né, uma meta que trata do julgamento das ações mais antigas. Né, nós estamos atualmente com um excelente desempenho nessa meta. Para o primeiro grau, que trata de julgar 80% dos processos distribuídos até 2012, nós temos praticamente 95% desses processos já julgados. Para o segundo grau, que trata de julgar 80% também dos processos distribuídos até 2013, nós já superamos esses 80%, né, por isso que o desempenho da meta aparece como 112%. Muito provavelmente até o final do ano que nós teremos 100% de julgamento desses processos pendentes. E para os juizados especiais sobre os recursais, o desempenho hoje é superior a 90%, também de uma forma bastante satisfatória. Slide 13. A meta 3 do CNJ, ela trata do aumento do número de casos resolvidos por conciliação em relação ao ano anterior e o aumento do número de sejuscas. Essa meta ainda está em revisão pelo CNJ, né? Então em breve vai ser disponibilizado um glossário. Mas a gente já adianta aqui, o CNJ em 2016, ele apresentou a meta de aumentar o número de sejuscas, sendo que nós apresentamos em 2015 uma meta para dobrar o nosso número de sejuscas. Né? Então, quando o CNJ publicar o seu glossário de metas, muito provavelmente nós vamos ter uma meta aqui ou cumprida ou com praticamente 100% do seu grau de cumprimento. A meta 4 também é uma meta antiga do CNJ, que trata do julgamento das ações relacionadas com improbidade administrativa e o julgamento das ações penais relacionadas a crimes contra a administração pública. Possuímos hoje um desempenho de 66%. Também é uma meta vinculada à meta do nosso plano estratégico. Né? Então, à medida que a gente trabalha na meta do plano, automaticamente nós estamos trabalhando na meta do CNJ também. A meta 5 trata de identificar o número e a situação dos processos de execução, né, até o final do ano. Também é uma meta que o CNJ está definindo os seus critérios de avaliação dessa meta. A questão dos processos de execução representa um grande desafio para todos os tribunais, e o CNJ busca dessa forma aqui tentar resolver essa situação ou minimizar o impacto negativo dessas ações que não dependem da atuação do Poder Judiciário, uma ação direta. Slide 14.
Por fim, as últimas metas do Conselho Nacional, a meta 6, né, julgar as ações coletivas distribuídas, né, até o final de 2013 no primeiro grau e até o final de 2014 no segundo grau, nós temos um desempenho de 45% e de 75%. Já a meta 7, que trata do julgamento dos processos de maiores litigantes e dos recursos repetitivos, atualmente o desempenho dela é de 31,3%. E a última meta do CNJ, a meta 8, né, como já citado anteriormente, ela trata da implantação de prática de justiça restaurativa em pelo menos uma unidade judiciária até o final do ano, né? Então, conforme falado anteriormente, nós estamos trabalhando fortemente para a implantação do sistema de justiça restaurativas em juizados especiais e também numa vertente relacionada com processos criminais, né, ou de juizado criminal ou nas varas criminais de menor potencial ofensivo. Bom, esse foi o resultado obtido após a terceira RAI, né, a terceira reunião de análise da estratégia. Nós caminhamos agora para vamos falar assim, para uma reta final do desempenho da execução do plano estratégico. Como citado anteriormente, o nosso desempenho está bom, pode ser melhor, com certeza ele pode ser melhor, mas cabe agora cada um de nós verificarmos o que nós podemos fazer para melhorar o desempenho alcançado. Isso não é tão difícil de fazer. Basta com que nós façamos, nos desempenhamos para as nossas atividades do dia a dia. Tá? Então, quando nós nos dirigimos ao trabalho e executamos a nossa atividade da melhor forma possível, vocês podem ter certeza que nós vamos estar contribuindo para o alcance de uma ou mais metas do plano estratégico. Agora que terminou a parte do vídeo, eu convido vocês a continuarem disponíveis no sistema aqui de ensino à distância e que vocês possam participar das discussões, apresentando críticas, sugestões, né, posicionamentos que vão levar ao engrandecimento do Poder Judiciário.